Bom dia e a santa paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira abençoada por Deus, está meio de chuva ou para frio, a gente não sabe, só Deus sabe. Queria mencionar algumas palavras da Escritura Sagrada. Ontem falei em Lucas, o último livro da Bíblia, do Dr. Lucas, capítulo 24, contém 53 versículos. Queria corrigir algumas palavras que falei errado. Eu falei que 53 capítulos ontem, não, irmão, é versículo, então os irmãos me perdoem. E no outro vídeo eu falei, era versículo, falei capítulo, os irmãos me perdoem, irmão. Eu gosto de corrigir depois da mensagem e pedir perdão aos irmãos se eu falei alguma palavra fora da Escritura. Pode acontecer que a gente falamos, mas se a gente puder corrigir, a gente corrigimos. Então, Lucas, capítulo 24, contém 53 versículos. Eu falei ontem do primeiro versículo ao 12, que se trata delas, as mulheres levando aromas até o sepulcro de Jesus. Eles não estavam mais lá. Falei ontem, né, irmãos, do versículo 1 ao 12, delas, como eu acabei de repeti-lo. E hoje eu quero falar do versículo 13 ao 35, o tema hoje é os discípulos no caminho de Emaús. Para não ir muito longe o vídeo, irmãos, eu quero explicá-lo meio, não com pressa também, para que os irmãos venham entendê-lo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Quando eu costumo dizer Emaús, hoje não acha vilarejo, cidade pelo nome de Emaús. Aqui fala Emaús, diz era uma aldeia. A aldeia que nós conhecemos é a aldeia de índio. Não sei se os irmãos conhecem por outro tipo de aldeia, assim, que não seja a aldeia de índios. Mas nós conhecemos por vilarejo, cidade, bairros. Era distante Emaús de Jerusalém 60 estádios. Se nós transformá-lo estádios também em quilômetros, não sei quantos quilômetros daria, são estudiosos das ilhas, está na ponta do lápis para explicá-lo. Os 2 discípulos, no versículo 14, Elias conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Os 2 discípulos, Elias conversando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Ele não ia conversando sobre a respeito de futebol, sobre a respeito de namorada, respeito de família. O assunto dele é a respeito de Jesus, está no versículo 14, irmãos. Versículo 15. E aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, eles falavam, irmãos, os 2 nos caminhos, ia falando sobre Jesus. Eles poderiam falar, olha, um para o outro. Isaías, Jeremias profetizou que Jesus, no terceiro dia, ressuscitaste. Hoje foi o terceiro dia, mas, porém, por outro lado, estou dizendo da minha forma, as mulheres viu os túmulos vazios, mas os mesmos 2 discípulos não estavam acreditando, irmão. Não era por menos, né, irmãos? Não era por menos eles acreditar. E quando diz a Bíblia, eu costumo dizer, não estou fora da Bíblia, não. Eu costumo dizer que Jesus pegou uma carona com os 2 discípulos caminhando, né? Que ele aparelhou com os 2 discípulos e começou a caminhá-lo junto, o próprio Jesus, né? Aproximou-se deles, com eles. Mas no versículo 16, irmãos, os olhos de quem? Os olhos dos 2 discípulos. Estava fechado espiritual, está aí no versículo 16, porque estava como impedido de reconhecer. Mas por quê, irmão? Os 2 discípulos comiam com Jesus, deitavam no nome de Jesus, falavam com Jesus, andavam com Jesus em vários lugares, e aqui ele não reconhecia Jesus. Por que eles não reconheciam Jesus? Será que Jesus estava como um andarilho? Uma reflexão nós fazemos. Será que ele estava como um doutor? Que forma que Jesus estava acompanhando os discípulos para que os olhos deles não reconhecessem que era Jesus? Reconhecer Jesus, irmãos, é muito bom a gente reconhecer ele, né? É muito bom. No versículo 17, então lhe perguntou Jesus, a pergunta de Jesus, irmão. Jesus perguntando, que é isso que vós preocupa daqui, ides tratando à medida que caminhais, e eles pararam entristecidos. O próprio Jesus perguntado no versículo 17, por que preocupas? Por que preocupas? A pergunta de Jesus. E eles ficaram tristes, irmão. Ficaram aborrecidos. Não era para menos, como eu disse. No versículo 18, para encerrá-lo.
Um, porém, chamado Cleopas, um dos discípulos, 12 discípulos, fala o nome de um, Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência dos últimos dias. Então nós vemos, que eles estavam falando do próprio Jesus. Não vou mais longe, tem, como eu disse, é do 13 a 35, mas eu parei no versículo 17, mas poderia ir mais, né? Então, na verdade, na realidade, eu costumo dizê-lo, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está longe dos caminhos do Senhor, por motivo por outro, olhou para o homem, deixou de olhar para Jesus, volte para Jesus no dia de hoje. Reconcilia com o bondoso Deus o dia de hoje, meu filho, minha filha. Faz um pacto, uma aliança com Deus o dia de hoje, e vai até o fim. Mateus 24:13, e vai até o fim. A chance para a tua vida, doutor, professor, delegado, presidentes, juízes, há um degrau de autoridade, mas na realidade nós somos, como homens, nós somos todos iguais. Então nós temos que não aceitar religião. Religião não salva, mas Jesus salva. O Todo-Poderoso salva. Ele salva. Se esse vídeo entrar em presídios, lá às vezes tem muitos que pregavam a palavra de Deus, presbíteros, diáconos, devia para leis da terra. Com certeza tem que pagar, irmãos. Mas faz um trabalho para Jesus, e que esse trabalho volta para Jesus o dia de hoje. Não desista, persista nessa caminhada com Jesus. Então, irmãos, na realidade não é nós que aceitamos Jesus. João capítulo 15:16 fala: eles que nos aceitam. É Ele que nos aceitou ou aceita nós. E quando Ele fala que nos aceita, Ele fala: ide. O que é o ide? Está em Marcos capítulo 16. A todo mundo. E também 2 itens. E pregar o evangelho. E dar bom fruto. Se nós não tivermos enquadrado no pregar o evangelho e dar bom fruto, nós estamos, às vezes, na falha do evangelho do Senhor. Estamos deixando a desejar a pregar a palavra. Mas ele é de uma alta classe. Mas ele tem a chance da salvação, irmãos. Outros países também têm a chance das pessoas ser salvas, por esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fique com Deus. Receba um grande abraço, o teu irmão, companheiro, presbítero João dos Santos Silveira, aqui de Mogi Guaçu, né, irmãos? Estado de São Paulo, aonde esse vídeo chegar. Um grande abraço para você e para a tua família. Vamos fazer um negócio, você ora por mim, eu oro para você. E se Jesus não voltar a buscar a igreja, se nós descer a sepultura, nós como carne, nós somos sujeitos a descer a sepultura. Vamos descer a sepultura, mas louvando e glorificando o Senhor para nós entrar junto na Nova Jerusalém. Fique com Deus. Um grande abraço.